الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde, a casa do futebol de seleções. Eu sou Gabriel Salaf, estamos na nossa edição 164. Agora é hora de final, agora é hora de que não tem mais brincadeira. Chegou a hora de falar sobre a grande decisão da Copa Ouro. Deu aquilo que todo mundo imaginava, os favoritos não jogaram tanta bola assim até agora, mas conseguiram chegar à decisão e teremos pela 8ª vez um México e Estados Unidos e México decidindo o torneio lá da CONCACAF. Mas antes de falar sobre a decisão e também falar sobre as semifinais, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Também, se possível, dá uma conferida aqui no Spotify e no YouTube. Estamos com o Minuto da Copa Ouro. Se você perdeu os detalhes mais minuciosos das semifinais, dá uma conferida lá. A gente trouxe o resuminho completo. Além das redes sociais, tem um conteúdo de repercussão da Copa Ouro, né? Curiosidades sobre as finais, também análise, enfim, mente tudo que rola no futebol de seleções. Dá uma conferida por lá. E se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a estruturar, a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Também não esqueça de compartilhar esse podcast com aquele seu amigo que, assim como está ansioso para essa fase final do Mundial de Clubes, está ansioso para a grande decisão da Copa Ouro. E esse amigo que eu tenho, posso falar que há no meu círculo, é Tainan Mello, o homem do Minuto da Copa Ouro. Tainan, chegou a hora da decisão, chegou a hora da verdade, chegou a hora em que as duas grandes potências da CONCACAF vão se enfrentar mais uma vez, algo que não aconteceu na última Copa Ouro, e também, claro, criar já, vamos dizer assim, um tempero para a Copa do Mundo ano que vem. A gente sabe que tanto para o México quanto para os Estados Unidos é importantíssimo chegar na Copa do Mundo com esse status que venceu a Copa Ouro contra o maior adversário. Seja bem-vindo. E aí, Gabriel, tudo certo? Tudo bem a todo mundo que nos acompanha? Cara, a Copa Ouro, essa decisão, embora a gente já tenha falado sobre isso, e as seleções ainda tem muito a evoluir, as finalistas, e a vitória, conquistar o título, um ânimo fundamental para a sequência dos dois trabalhos, tanto do Aguirre como do Pochettino. Então vai ser bem interessante ver não apenas a final da Copa Ouro em si, mas os desdobramentos, tanto para quem ganhar como para quem perder. Eu já tenho para quem vai ser pior os desdobramentos, mas isso eu vou falar lá na frente, na minha humilde visão. Antes disso, vamos comentar sobre as semifinais, né, sobre os eliminados, como a gente faz por aqui. Na primeira semifinal, os Estados Unidos venceu o Guatemala por 2-1. O Diego Luna brilhou, né? Apareceu muito bem. Ele já tinha feito um grande jogo contra a Costa Rica, marcou os 2 gols da classificação norte-americana. A Guatemala descontou no final e ainda pressionou em busca de um empate. Tainan, acho que falar da Guatemala deixa uma impressão muito boa para as eliminatórias, né? A gente, quando viu o grupo que a Guatemala estava, falou, o Panamá está mais tranquilo, está mais sossegado para conseguir a vaga na Copa. Claro, segue sendo o favorito da chave, mas a Guatemala mostra que tem força para brigar, né? Fez um grande jogo contra os Estados Unidos, né? Não se poupou a não atacar, ficou o tempo todo mostrando uma postura agressiva, pressionando pelo tempo, né? Você trouxe até no Minuto da Copa Ouro que foram 15 finalizações no tempo da Guatemala. Tudo bem que a pontaria nem sempre estava em dia, mas conseguiram chegar a assustar, né? Acho que tem a questão defensiva, foram 2 problemas que deu para ver nesse jogo. Primeiro, os erros que resultaram nos gols, né? Primeiro, o Navarro dá um rebote completamente infantil, né? Dava para ele segurar aquela bola. E no segundo, a bola tá na lateral com o jogador da Guatemala e ele, em vez de tentar dar uma bica para frente, pressionado, ele tenta sair driblando, perde a bola e acontece a jogada do segundo gol. Mas a Guatemala mostrou-se uma seleção muito aguerrida, né? Mostrou-se uma seleção que, apesar de não ter os melhores jogadores, né? Tá ali com um bom elenco, um bom trabalho, né? Enfim, conseguiu fazer um grande jogo, conseguiu fazer uma partida, a dignidade daquilo que foi a competição da Guatemala nessa Copa Ouro. O Tena vem fazendo um bom trabalho, eu acho que isso que leva, né? Acho que só o fato da Guatemala chegar no final do jogo com esperança contra os Estados Unidos
Acho que é um fato que a gente tem que destacar bastante, mas como você viu essa semifinal no contexto geral e essa despedida da Guatemala da Copa Ouro de 2025? A Guatemala, no geral, terminou sendo a seleção que, para mim, mais me surpreendeu, porque, já chegar à semifinal depois de 29 anos já teria sido um feito espetacular, como foi para a Guatemala, mas a forma com que eles chegaram e a forma com que eles disputaram a competição como um todo. Teve esses erros infantis e, quer dizer, não são infantis, eles são meio que bobos, mas não pode dizer que são infantis, não é uma coisa tão bizarra, mas são vacilos que não podem acontecer diante de uma seleção que tem uma melhor capacidade técnica, uma melhor qualidade técnica. E se você é um adversário mais fraco e joga com mais forte, são essas falhas, essas situações que são imprescindivelmente são evitáveis de acontecer. Não pode acontecer de jeito nenhum, senão vai sofrer gol, como sofreu. E foi logo um desempenho que, para a Guatemala, poderia desanimar em relação à postura durante o jogo com os Estados Unidos, porque com 15 minutos já tinha levado 2 gols. Mas não, Guatemala consegue ter uma postura muito boa de reagir, de pressionar, de buscar o ataque, mas aí esbarrou em limitações na defesa, nos gols sofridos, no ataque, na falta de pontaria. Ficou muito perto de conseguir o empate, mas não conseguiu marcar esse segundo gol, ficou muito perto mesmo. Só que para Guatemala dá para tirar um saldo muito positivo. E a gente não colocava, pelo menos a gente aqui, eu não colocava que a Guatemala fosse passar, né? Ia ficar na fase de grupos, porque tinha Panamá jogando muito bem e a Jamaica, mesmo não estando com resultados, tinha resultados, mas não tinha desempenho, mas era considerada a favorita. Mas aí Guatemala supera a Jamaica e já foi desde a estreia uma seleção que tinha um bom futebol apresentado, que chegou à semifinal com um saldo positivo justamente por isso. Não conseguiu disputar a final, seria algo inédito, mas tem esse feito de ter um nível de atuação, ter um padrão de jogo. Pode não ser o melhor, que seja mais legal de acompanhar, mas a Guatemala joga com o que tem para buscar os resultados e se esforçou muito até a semifinal. Então ficou a impressão positiva de que, claro, muita coisa pode acontecer, as eliminatórias são um período em que dinamismo é muito maior, é um tempo menor, período mais reduzido, jogos mais tensos, mas a Guatemala pode sim surpreender e conseguir um melhor feito na sequência, nas eliminatórias, nessa fase final. Pois é, acho que a gente até colocou quando saiu esse sorteio que o Suriname estava na frente da Guatemala, né? Acho que isso é um cenário que já muito se inverte, né, por essa campanha na Copa Ouro, e como você bem colocou, né, uma partida bem interessante contra os Estados Unidos. Hoje a Guatemala não se poupou a jogar aquilo que, mesmo tomando 2 gols muito rápido, foi uma seleção que se manteve em cima. Claro, os Estados Unidos não forçaram o jogo, isso já falar depois, mas isso já dá uma esperança para o torcedor guatemalteca de que dias melhores, né, dentro toda essa questão da Guatemala, também de trazer atletas com nacionalidade, né, os filhos da diáspora que estão por aí pelo mundo, principalmente na Inglaterra, podem dar resultados. Vamos dar outra semifinal. O México também venceu Honduras por 1-0, placar simples, mas o jogo, ao contrário da Guatemala, né, a gente pode dizer que não foi isso, né? Quem viu a partida viu um domínio total da seleção mexicana, que poderia ter feito muito mais do que 1-0, se não fosse o goleiro de Honduras. Acho que Honduras chegou na semifinal naquela cota zebra e realmente não tinha condições de bater de frente com o México. Acho que comparado ao que foi Honduras na estreia, tomando aquele vareio contra o Canadá, dá para dizer que o Rueda conseguiu evoluir muito bem a seleção. Só que acho que não tinha condições de enfrentar o México como demonstrou nessa semifinal. Destaque para o goleiro, destaque para um ou outro jogador da linha, mas faltou, né, muita coisa para o Honduras fazer uma semifinal competitiva, mas acho que também, né, dentro dessa perspectiva de eliminatórias, Honduras sai com um bom recado, porque, tá bom, Honduras não mostrou um bom futebol contra o México, mas acho que tem futebol para encarar o Haiti, para encarar a Costa Rica, né, seleções, Nicarágua principalmente, óbvio, seleções que vão ser adversárias na busca de uma vaga na Copa do Mundo. Acho que fica muito mais isso para uma seleção que chegou completamente desacreditada. Talvez, né, a gente já, com vários riscos, né, inclusive de ficar na primeira fase, aquilo que a gente brincou na última edição do podcast da imprensa hondurenha falando, né? A Honduras calou muitas bocas por aí, inclusive a nossa. Exatamente. A Honduras bateu no teto, né? Vamos dizer isso. Bateu no teto porque aí a gente consegue fazer uma comparação do desempenho de Honduras no jogo contra o México com o desempenho da Guatemala no jogo contra os Estados Unidos. As duas seleções saíram atrás do marcador,
mas a Guatemala mostrou uma desenvoltura para tentar buscar reagir. Ficou no quase. Honduras, nem isso, porque como eu destaquei no minuto da Copa Ouro, Honduras, a seleção, ela tinha alguns jogadores que poderiam fazer esse trabalho pelas pontas, como aconteceu no jogo nas quartas de final contra o Panamá, de ter um escape pelas pontas. A jogada era essa, forçava a marcação, aproveitava os lados, os pontas, ou finalizaram até mesmo acionaram os centroavantes. E essa estratégia não deu certo diante do México, porque o time realmente não conseguiu apresentar um desempenho satisfatório nesse sentido. O Merriva, mais uma vez, se destaca fazendo grandes defesas, mas não foi suficiente, porque a seleção terminou saindo derrotada e Honduras não conseguiu esboçar uma reação em campo. Então ficou um jogo também muito brigado, muito disputado, de treta desde o começo, até pelos confrontos recentes de México e Honduras, mas dentro de campo, no campo e bola, a seleção de Honduras tinha batido no teto, isso ficou claro. E aí, para a sequência, nas eliminatórias, Honduras vai encontrar adversários em que realmente pode disputar por uma vaga. Até porque chegar às semifinais depois de 12 anos mostra que o trabalho do Rueda está sendo, de certa forma, interessante, apesar de não ter tantas opções assim, mas o Rueda, pelo menos por esse desempenho na Copa Ouro, mostra que já existe um conjunto ali. Algumas peças podem ser acrescentadas, outras podem sair, mas ele já tem uma base. Então isso vai ser importante para a sequência, porque são adversários de certa forma nivelados. Uns jogos serão mais físicos, outros não, e aí Honduras vai ter que fazer valer, principalmente quando jogar em casa. Exato, a gente fica na guarda de como vai ser essa disputa de Honduras contra a Costa Rica, principalmente, né, que eu acho o grande adversário aí do Rueda, tem pela frente, né, essa é a grande missão hondurenha, e acho que, pelo que a gente viu na Copa Ouro, tem jogo, tem disputa entre essas duas seleções, não dá para descartar, assim como não dá para descartar o Haiti, né, tentando chegar lá em combater essas duas seleções, mas acho que você pontuou muito bem, né, a Honduras com a classificação contra o Panamá chegou num teto, né, que ficou extrapolado, né, acho que, claro, a gente fica com essa desilusão, porque a gente estava muito na guarda de um duelo entre Panamá e México, o Panamá que, até mesmo vendo o jogo nesta quarta-feira, deu aquela impressão, putz, se fosse o Panamá, aí a história poderia ser outra, mas se eu tivesse duas rodas, eu seria uma moto, né? Então a gente tem essas frases boladas para o futebol. E agora é a hora de falar sobre a decisão, né? A decisão manjada, no fim das contas, Estados Unidos e México, a gente sempre, principalmente aqui no Conte Verde, a gente odeia trabalhar com clichês, né, Taina? A gente sempre gosta de aprofundar, de olhar todas as possibilidades, de falar, o futebol é jogado, enfim, a gente está vendo isso no Mundial de Clubes, como o futebol é jogado, não é só tabela feita no Excel que você bota lá e vai os melhores, mas acabou que deu nisso na Copa Ouro, né, sem muitas surpresas. México e Estados Unidos também, talvez sem tantas dificuldades, podemos dizer assim, ao longo da competição. Os Estados Unidos talvez tenham passado o maior momento de perrengue ali na partida contra a Costa Rica, levando a decisão para os pênaltis, mas acho que chegam ao natural, sem forçar muito, né, Tainá? O que dá para esperar desse jogo? E a questão que eu comentei lá no começo é a seguinte: o México está com sua seleção principal, você tem Raul Jiménez, você tem vários jogadores, né, que estão aparecendo, você tem o Mola surgindo muito bem com 16 anos ali no meio de campo do México, né, é um cara que chama a atenção bastante, enquanto os Estados Unidos não estão com a sua seleção principal, né? A gente, óbvio, tem os jogadores que estão se sacando, você tem o Luna, você tem o goleiro, enfim, os jogadores que estão conseguindo destaque nessa seleção dos Estados Unidos, que o time está dando uma chance, e é curioso, porque a gente vê que tem alguns nomes que, inclusive, estão no banco de reservas, né, que não entram. O caso do Zimmermann, o Zimmermann até entrou ontem, né, mas foi uma questão muito mais de necessidade de recomposição defensiva. E aí a gente também tem o Matt Turner, né, que é um goleiro de Premier League, que está no banco para o Freeze, né, que é o goleiro, fazer boas atuações, né? O Freeze vem sendo um dos destaques, né? Também tem o Alex Freeman, que está fazendo uma boa competição, o Mike Tillman, ou seja, nomes que vão ganhando destaques. Você vê como que você espera essa final, primeiro de tudo, pelo que as seleções apresentaram até aqui na competição, e também se você vê uma pressão maior para o México por conta desses pontos. Os Estados Unidos está sem a sua seleção principal, né? O México estar com, como que você vê essa questão de pressão por resultado? O México leva um pouco de favoritismo, mas também leva bastante pressão por conta disso? Leva porque a pressão
no futebol, na seleção, no México, naturalmente é bem maior que a pressão nos Estados Unidos. Um resultado positivo pode exaltar mais o México do que os Estados Unidos, e um resultado negativo acontecer a mesma coisa. E junta todos esses pontos que você falou, e tem essa questão do México, praticamente todo ano tem um treinador diferente. E aí, tanto que precisaram resgatar o Aguirre, para o Aguirre tentar ver, olha, a gente já tentou com tantos outros e não deu certo, você conhece, a tal da solução caseira, tudo bem que é uma seleção, mas a solução de uma pessoa já conhecida, já vivendo o ambiente, para tentar dar jeito. E até agora está dando, né? Conseguiu alguns resultados esperados, embora não tenha jogado, em alguns jogos tem deixado a desejar. Mas ontem já deu uma melhora, até pelo nível adversário, e ocorreu muito bem o que a gente tinha dito na prévia, né, das semifinais, no caso de México e Honduras. Se Honduras der um espaço, o Raul Jiménez pode fazer um gol. E aí seria uma das formas de Honduras tentar neutralizar para conseguir uma vantagem. E aí foi justamente num dos poucos momentos em que o Raul Jiménez conseguiu ter mais espaço, que aí ele fez o gol que garantiu a vitória mexicana. Então o México vem com um time mais completo e vem naturalmente com mais pressão para buscar o resultado, até pelo momento ser muito mais turbulento do que os Estados Unidos, embora os Estados Unidos também não naveguem em águas mansas há um certo período. Trocou o treinador, o Pochettino vem, os Estados Unidos ganham um jogo ou perdem, e aí na Copa Ouro ele consegue uma boa sequência, não jogando bem, até meio que, já claro, sentindo a pressão, aqueles amistosos antes da Copa Ouro, deu uma assustada, ligou o alerta, para que os Estados Unidos, para que a situação não se agravasse, vamos jogar por uma bola. Claro que basicamente não jogar por uma bola, mas tentar desenvolver um jogo que priorizasse a eficiência. E foi assim contra a Guatemala, um certo período contra a Costa Rica foi assim também. O jogo na primeira fase contra a Arábia Saudita também foi assim. E com outros jogos aí teve um pouco mais de facilidade. Contra o Haiti, por exemplo, contra a Trinidad e Tobago na primeira fase. Então é um período em que o Pochettino aproveita para, já que não tem todas as peças, ele aproveita para testar algumas soluções, ver alguns jogadores que se destacam e estão dando certo. O caso do Diego Luna é clássico, ele tem realmente jogado muito bem, ele tem se destacado na frente, junto com o Malik Tillman, e o Freeze atrás, no gol. O Freeze é importantíssimo para os Estados Unidos chegarem a essa decisão. Então, eu acredito que pela necessidade grande das duas seleções, além de ser uma final, tudo bem que final tem jogos mais cautelosos, mas acredito que por ser esse caráter decisivo, o momento das seleções, de olho, claro, numa Copa do Mundo, disputada nos dois países daqui a um pouco menos de um ano, acredito que essas seleções não irão apenas jogar para o gasto, como tem sido a tônica delas durante a competição. Acredito que tem potencial para ser um jogo mais interessante da gente acompanhar. Comportamento, ver como vai ser o clima nas arquibancadas. Os Estados Unidos são os anfitriões, mas quem tem feito barulho realmente são torcidas dos adversários. Prova disso foi Estados Unidos e Guatemala na semifinal. México já tem uma tradição, uma presença mais forte e acompanha os jogos com uma torcida muito forte, muito presente nos Estados Unidos. Então são vários detalhes em que a gente consegue acompanhar, a gente consegue pensar que pode tornar essa decisão interessante. Então realmente vai ser um jogo que as duas equipes necessitam do resultado para ter melhores dias, até porque não tem, como eles não disputam eliminatórias, eles já precisam de jogos assim, até para ser uns testes mais reais e hoje na Copa do Mundo, mas com certeza o México tem muito mais cobrança em caso, principalmente se perder. Aí a pressão realmente vai ser maior pro lado mexicano. Exato, só passando o panorama até que você trouxe no minuto da Copa Ouro, né, é a 8ª final entre essas duas seleções. México já foi campeão 5 vezes contra os Yankees, Estados Unidos 2, na última vez que se enfrentaram na decisão da Copa Ouro, vitória norte-americana. Em 2021, o México, atual campeão. E agora, o povo quer saber, Tainan Mello, qual é o seu palpite para essa grande decisão que acontece no domingo às 8 horas, horário de Brasília, domingo dia 6 de julho, anote aí na sua agenda. Quem que leva a taça? O México conquista lá 10ª, ou os Estados Unidos dão um passinho a mais ali
nos seus títulos dentro da Copa Ouro? É um pouco difícil, né, pelo que a gente acompanha, mas eu acho que o México tem um pouco mais de chance pela questão de ter mais opções. E a gente, no jogo na semifinal, nos Estados Unidos e Guatemala, a gente viu que nesse momento os Estados Unidos são dependentes do Diego Luna, e quando o Diego Luna sai, logo depois que o Diego Luna sai, a Guatemala coincidentemente faz um gol e pressiona ainda mais e tem quase que consegue empatar. O México, se sai talvez um jogador, não vou colocar o Raul Jiménez que seja o principal no momento, mas talvez algum outro jogador de meio de campo ou da defesa que precise ser substituído por algum motivo, eu acho que o Aguirre consegue repor sem ter tanto um desnível. E por ser uma final, ter um desempenho durante um jogo, ter uma linearidade, eu acho que o México tem mais peças de reposição que podem responder nessas circunstâncias. Não vejo um favoritismo tão grande assim, mas acho que o México é mais favorito. Acho que o México será o campeão da Copa Ouro. Eu vou de encontro com você. Acho que a experiência dessa seleção do México vai fazer a diferença e o México tem boas condições de conquistar lá a 10ª. E só para pontuar, né, se os Estados Unidos forem campeões, né, calarem a nossa boca, vai ser o 8º título. Então vai ficar a 1 de distância do México. Então, promessas aí para essa noite de domingo. E a gente faz o convite, né, para você acompanhar essa partida. Você que está no Brasil, a ESPN está transmitindo jogos, o Disney Plus também. Enfim, dá para acompanhar também pelos nossos amigos felinos. Né, você que gosta de um amiguinho felino também tem possibilidades na internet. E a gente convida você a acompanhar, claro, essa grande decisão com a gente. Né? Domingo não tem Mundial de Clubes, né? As quartas de final, serão na sexta-feira e no sábado. Talvez você esteja ouvindo esse podcast esperando esses jogos, ou festejando esses jogos, enfim. Mas dá uma chance para a Copa Ouro, acompanha a grande decisão com a gente e dê logo depois da partida. Se você perder algum detalhe, vai ter o minuto da Copa Ouro e a gente volta, né, depois trazendo uma repercussão final dessa competição que a gente acompanhou de cabo a rabo, viu? Todos os jogos, toda a competição, todas as fases, passando por prévias e análises aqui no Coach Verde, assim como foram as outras competições continentais, né? A Copa Ouro basicamente fecha o ciclo, né, que ela mesma começou, né, sendo a primeira competição continental após a Copa do Mundo lá em 2023, agora em 2025. Claro, a gente ainda vai ter uma CAN pela frente, né? Mas quando chegarmos à CAN já teremos as eliminatórias da Copa do Mundo encerradas, né? Já saberemos quase todas as seleções, ainda vai voltar a repescagem, claro. Mas, enfim, se tratando de ciclos, a Copa Ouro fecha esse ciclo pré-Copa do Mundo. E para acompanhar tudo sobre eliminatórias, futebol de seleções e etc., eu convido você a seguir a gente aqui no Coach Verde, nas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @CoachVerde_, tem muita curiosidade. Vai ter competição imediatamente após a Copa Ouro. Se você quer saber qual é, segue a gente lá que a gente vai falar sobre esse torneio também. E claro, segue a gente aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver acompanhando esse podcast para acompanhar nossas próximas edições, para você não perder o minuto da Copa Ouro. Se você perdeu algum jogo, quer saber como que foram os últimos jogos, tem os resumos que o Tainan fez todas as rodadas e também dessas fases finais. Dá uma conferida no nosso canal. E claro, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10. Você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe esse podcast com o seu amigo para que ele possa acompanhar cada vez mais sobre a Copa Ouro, acompanhar mais sobre essa competição. Tainá, forte abraço. A gente se vê, né? Vamos aguardar aí que teremos no domingo à noite e a gente se encontra por aqui no Minuto da Copa Ouro e também na próxima edição do podcast para repercutir tudo que rolou nesta grande decisão. Forte abraço. Abraço, Gabriel. Valeu. Vamos ver o que essa decisão da Copa Ouro vai trazer para a gente comentar, tanto no Minuto da Copa Ouro como na repercussão também. Vamos ver quem será o campeão desse torneio. É isso, a gente fica na aguardo. Deixa aqui um palpite também nos comentários, tanto no Spotify quanto no YouTube, e vamos ver quem que vai levar a melhor nessa. Coach Verde, o caminho da Copa do Mundo e da Copa Ouro passa por aqui. Até mais!